Quando planejou o futuro dos seus filhos, Fabiola, o Bolsonaro não levou em conta que a insensatez também pode ser hereditária. O Alexandre de Moraes, chamado pejorativamente de Xandão pelo bolsonarismo, ele se esforça para fazer jus ao apelido no exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele tenta adiantar o relógio para assegurar que, além do Bolsonaro, sejam banidos das urnas até 2030 os três herdeiros do Bolsonaro que dispõem de mandato: o Flávio, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro. Conforme antecipa a Carol Brígido nessa notícia muito relevante que o UOL traz hoje, uma banda do TSE tenta julgar antes de novembro pelo menos duas das 16 ações eleitorais que são estreladas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já está prestes a ser declarado formalmente inelegível, e a situação dele não muda. Se ele for condenado novamente em outras duas ações, ele não será mais inelegível do que ele já está prestes a ser declarado pelo TSE. Mas uma dessas ações, que trata da difusão de fake news, traz no polo passivo os filhos do Bolsonaro. Inclui também bolsonaristas do porte da Bia Kicis, da Carla Zambelli, do Ricardo Salles, Mário Frias, e noutra ação, aquela que fala do pacote de bondades, que foi embrulhado pelo governo para tentar reeleger o Bolsonaro, que trazia na chapa como vice o general Braga Neto. Nesta ação, também o Braga Neto pode se tornar inelegível. Ele agora está se livrando, deve se livrar da ação que está agora sendo julgada, aquela que se refere à reunião que o Bolsonaro fez com embaixadores no Palácio da Alvorada, para mentir sobre urnas e tal. Antes de apresentar a conta ao Bolsonaro, o Alexandre de Moraes negociou com Lula a nomeação de dois amigos para preencher vagas abertas no plenário do TSE. São os professores de direito, Floriano de Azevedo Neto, André Ramos Tavares. Ele articulou também, o Alexandre de Moraes, mudanças no regimento do TSE para desestimular pedidos de vista protelatórios do Nunes Marques e do Raul Araújo, que são os dois bolsonaristas que restaram num plenário de 7 ministros, os 7 ministros que integram o TSE. E agora o Alexandre de Moraes opera para adiantar os julgamentos, porque o corregedor Benedito Gonçalves, que é outro algoz do Bolsonaro, ele deixa o posto em novembro. Então, o Bolsonaro, Fabiola, talvez ainda se arrependa de ter adicionado ao apelido de Xandão o xingamento de canalha. É uma pressão muito grande, a pressão é enorme fora do casco desse submersível, e provavelmente houve uma falha na estrutura desse submersível que fez com que esse casco colapsasse. Provavelmente pela parte do vidro, né, que ele tinha uma janela de vidro muito grande. A gente não sabe onde exatamente aconteceu, mas a gente viu na internet evidências de que essa janela panorâmica, né, era um ponto fraco desse casco, e pode ter sido por ali que houve o colapso, né? Como a pressão é muito grande, quando entra em colapso, quando alguma fresta deixa entrar a água entra com tanta força que há um colapso geral da estrutura. Então, realmente é uma simulação, a gente pode saber se foi exatamente assim, mas provavelmente foi um evento catastrófico, assim, muito rápido, e onde se desfacelou toda a estrutura do submersível. O senhor acha que vai ser possível Professor, encontrar os corpos, professor? Essa é uma pergunta muito. Porque a gente está vendo essa simulação e aí algumas pessoas falam: e os corpos? O que pode ter acontecido com os corpos? Né? Numa pressão dessa, há tantos. Com uma profundidade, né, muito. Né, são 4.000 metros mais ou menos, né, que a gente está falando. O que pode ter acontecido com os corpos? Há alguma possibilidade de encontrar esses corpos, professor Aguinaldo? Então, eu acho difícil, né? Esse evento mostrou assim as grandes dificuldades que se tem em trabalhar em grandes profundidades no mar, né, que a gente está acostumado com a exploração espacial, né? E a gente vê coisas tão fantásticas acontecendo hoje, e a gente às vezes se espanta como é difícil, às vezes, né? Um lugar que está só 3 quilômetros, 4 quilômetros de distância, como é difícil, né?
Então ficou evidente aí todas as dificuldades que tem de você chegar a um lugar muito profundo, de você enxergar. Então tudo isso dificulta muito as operações por causa dessa grande pressão, né? Tudo feito com muito risco, né? Por causa da grande pressão que pode gerar esses acidentes. Então, num colapso desse tipo, né, instantâneo, né, das pessoas serem expostas instantaneamente a uma pressão muito grande, provavelmente as pessoas, os corpos devem sofrer assim, muitas avarias. Né, primeiro a pressão deve amassar, né, deve apertar muito, né, e reduzir muito o tamanho das partes do corpo. E também a gente tem cavidades com ar dentro do corpo, nos pulmões, né? Então, eu acho que, assim, não dá para imaginar muito bem o que vai acontecer, mas a pressão realmente deve ter causado tantas avarias nos corpos que eu acho difícil achar, né? Porque talvez eles não estejam inteiros e aí, né? Seria uma operação muito complicada nessa profundidade. O presidente ele vem de uma forma muito consistente falando justamente sobre esse colapso, essa erosão das instituições internacionais. Como eu te disse, Fabiola, isso já veio do G7, já veio em outros momentos, ele está hoje repetindo justamente todas essas críticas, dizendo que o FMI e o Banco Mundial não funcionam, que a OMC está parada, e é verdade, eu acho que ele não usa a palavra parada, ele fala, acho que acabou, para você ter uma ideia, e de fato é isso. Né? E falando do Conselho de Segurança da ONU, colocando o Conselho de Segurança como algo que precisa ser reformado. De uma forma geral, vamos entender o recado. O recado não é só sobre o Mercosul e a União Europeia. O recado não é só sobre o Banco Mundial ou o FMI. O recado não é sobre a fome ou sobre a pobreza concentrada, disseminada e a riqueza concentrada. Não. O que ele está falando, de uma forma completa, é basicamente que o seu mandato como presidente, agora nesse terceiro mandato, vai se pautar por pressionar por uma reforma do sistema internacional. Essa é basicamente a política externa para que justamente o Brasil possa se inserir de uma forma positiva, mais positiva. Como ela é recebida? Bom, em primeiro lugar, como os europeus recebem qualquer tipo de desafio dos países emergentes, com muito medo, né? Com muita preocupação, com muita angústia, inclusive, sabendo que, obviamente, o mundo mudou, que não há mais como você simplesmente achar que isso tudo acontece a partir de Paris, Londres ou Roma, né? Que as decisões internacionais são tomadas nesses centros de poder, também são tomadas ali. Agora, é um período extremamente complicado, um período de muita incerteza internacional e um período no qual cada um está tentando jogar o seu jogo. Os europeus, por exemplo, querem manter, obviamente, a sua posição de privilégio ou de poder. Então, é um momento chave no cenário internacional e o que o presidente Lula está fazendo é basicamente colocando seus peões e dizendo eu quero essa reforma desse jeito, daquele outro jeito, tentando empurrar. Qual